No dia 5 de maio, termina o prazo para o Cadastro Ambiental Rural, que está previsto no novo Código Florestal. Mas ainda com o prazo chegando ao fim, muitos produtores ainda estão com dúvidas. Para isso, a AgroLink veio até o escritório Souto Correia conversar com a advogada especialista na área de direito ambiental, Juliana Preto. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda ao portal AgroLink. Tudo bem, Aline, muito obrigada. Juliana, eu gostaria que tu apontasse os principais pontos a serem cuidados no momento da inscrição no Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, ele é o pré-requisito para que o produtor possa usufruir de inúmeros benefícios trazidos pela legislação, especialmente pelo Código Florestal Federal. É que, independentemente do prazo legal para o fim da inscrição dos imóveis rurais no CAR, ele pode ser exigido no âmbito dos licenciamentos ambientais, como já vem acontecendo em alguns estados. Então, ainda que não tenha terminado o prazo, os órgãos ambientais podem passar a exigir, no âmbito das suas licenças, que o produtor faça a inscrição do seu imóvel no CAR em determinado tempo, ou pode acrescentar algumas restrições relativas à ausência de inscrição no CAR. Um outro aspecto ainda são relativas às questões negociais dos produtores. Independente do prazo legal, os contratantes podem passar a exigir dos seus fornecedores que os seus imóveis tenham a inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Por exemplo, grandes frigoríficos podem passar a exigir dos seus fornecedores a inscrição no CAR por conta de políticas de sustentabilidade, de rastreabilidade com relação à regular origem dos seus produtos. Um outro aspecto também, Juliana, a questão da matrícula. Aquele produtor que tiver 2 matrículas, como ele deve proceder? No caso de 2 áreas contínuas, elas devem ser tratadas como um único imóvel rural, pois a legislação atual, ela utiliza o conceito de imóvel rural para fins de cadastro no CAR. Então, áreas contínuas de um mesmo proprietário são consideradas como um único imóvel rural, ainda que tenham mais de uma matrícula, e devem fazer parte da mesma inscrição do imóvel perante o CAR. Se as áreas do mesmo proprietário não forem contínuas, elas devem ser tratadas como imóveis diferentes e, portanto, cada uma terá o seu próprio cadastro perante o CAR. Aproveitando que tu falaste sobre reserva legal, a reserva legal e a área de preservação permanente, elas já devem estar regularizadas no cadastro? No caso de áreas que não tenham até o momento, de imóveis rurais que não tenham até o momento as suas áreas de preservação permanente ou reserva legais regularizadas, o CAR é justamente a porta de entrada para essa regularização. Ele é o primeiro passo, porque é a partir da inscrição no CAR que o produtor poderá aderir ao programa de regularização ambiental e firmar um termo de compromisso com o órgão ambiental. Nesse termo de compromisso vão estar previstas as obrigações de medidas propostas pelo produtor para regularizar as áreas, os prazos para a adoção dessas medidas. E é importante, considerando a regularização por meio do termo de compromisso, que os produtores tenham cuidado com as alternativas diversas que o Código Florestal prevê para fins de regularização. Por exemplo, recomposição da área, compensação da área, regeneração natural. O Código também prevê possibilidade de manutenção de algumas atividades agro-silvopastoris na área sob regularização em determinados casos. Então é importante que, para fins de regularização, o produtor esteja atento às possibilidades trazidas pelo Código Florestal e esteja com bastante conhecimento acerca dos conceitos técnicos e jurídicos trazidos nessas alternativas, para que ele possa fazer a melhor proposta de quais medidas deverão ser adotadas para fins de regularização da sua área, porque essa proposta vai dar cabo ao termo de compromisso e é importante que ela seja bem estruturada para evitar problemas no futuro. Doutora, durante a nossa conversa, a gente percebe que tem inúmeras vantagens e benefícios para o produtor. Como a senhora considera essa insegurança que vem sendo mostrada pelo produtor rural no cadastro? A insegurança mostrada pelo produtor rural, ela tem origem muito em razão da complexidade das informações que são solicitadas. O preenchimento do CAR, ele demanda um levantamento detalhado de campo, a busca de informações bem específicas sobre a caracterização da área. Então, o enfrentamento de conceitos técnicos e jurídicos, como eu falei. Então, é preciso buscar informações muito concretas e precisas para que se possa fazer esse preenchimento e enquadramento. Além da complexidade das informações que são solicitadas, muitos produtores ficam inseguros por conta de indefinições relativas ao enquadramento das suas áreas, especialmente os produtores gaúchos, por conta das indefinições existentes relacionadas ao enquadramento dos imóveis rurais situados no bioma Pampa, né, que foi objeto de regulamentação por um decreto publicado no ano passado aqui no estado, mas que gerou muito
muita polêmica, muitas dúvidas e que está sendo questionado em ação judicial pelo Ministério Público Estadual. Então, por conta disso, os produtores gaúchos têm uma razão especial de insegurança jurídica e, por conta disso, muitos não fizeram o seu cadastro ainda. Doutora, qual é o grande problema nesse decreto que os gaúchos ainda não conseguiram decifrar para fazer o cadastro? O principal ponto, do decreto é que ele prevê o enquadramento das áreas de campos nativos onde há pecuária como áreas consolidadas, áreas rurais consolidadas por conta de atividades pastoris. E o Ministério Público não concorda e entende que as áreas de campo nativo com pecuária deveriam ser cadastradas como remanescente de vegetação nativa. Na prática, cadastrando-se como remanescente de vegetação nativa, se garante que a área de reserva legal daquele imóvel atinja o percentual de 20% exigido pelo Código Florestal. Cadastrando-se como área rural consolidada, é possível que este percentual de preservação trazida pela reserva legal não seja atingido. Então, há aí uma discordância entre o Ministério Público e o decreto. É um decreto que está em vigor, porém está sendo questionado. O Ministério Público obteve, inclusive, uma liminar, no sentido de que o Estado tem que se abster de aceitar o enquadramento da forma como o decreto traz atualmente. Então, é realmente um imbróglio judicial que ainda deve ser resolvido para que os produtores gaúchos saibam exatamente como cadastrar as suas propriedades situadas no bioma Pampa. Doutora, o produtor que não fizer a inscrição no prazo, ele poderá fazer após o 5 de maio? Sim, é importante deixar claro que o prazo do 5 de maio, ele não impede que o produtor faça o cadastro do seu imóvel rural posteriormente. O que ocorre é que, para aqueles que fizerem após do prazo, eles poderão estar sujeitos a perder as oportunidades de usufruir dos benefícios trazidos pela legislação. Então, o recomendável é que se faça no prazo, mas o sistema estará disponível, poderá ser feito posteriormente ao prazo, sim. Para finalizar, doutora, a questão da prorrogação. Existe alguma possibilidade de ser prorrogado ainda mais esse prazo? E caso isso aconteça, o que ele vem acarretar para os produtores que já fizeram ou aqueles que não fizeram? Há uma possibilidade, sim, de prorrogação, mas ela depende de uma alteração na lei. A prorrogação que não dependia de uma alteração legal, que poderia ser feita por meio de um ato do decreto do Poder Executivo, ela já foi feita. Então, uma nova prorrogação exige alteração na lei. Há projetos de lei tramitando no Congresso nesse sentido, mas nenhum deles está em fase tão adiantada a ponto de dar conforto de que haverá uma prorrogação até o dia 5 de maio. Poderá haver uma prorrogação após 5 de maio, mas não é certo. Então, a recomendação é que, de fato, os produtores efetuem o preenchimento do CAR a partir das informações dos seus imóveis rurais até o dia 5. Com relação às consequências, para quem já fez e não fez, essa prorrogação ela traz benefícios para uns e prejuízos para outros. Ela beneficia aqueles que até o momento não fizeram o cadastro das suas propriedades, tanto em razão da complexidade das informações solicitadas, quanto em razão de inseguranças relativas ao enquadramento das suas áreas, mas, por outro lado, ela não é interessante, a prorrogação não é interessante para aqueles que já efetuaram o cadastro, porque esses querem uma maior segurança jurídica para o desenvolvimento das suas atividades. Eles, principalmente a partir da regularização formal e efetiva das suas áreas de preservação permanente, de reserva legal, que não estão hoje regulares. Então, aqueles que já efetuaram o preenchimento querem muito essa segurança jurídica trazida pela análise das informações prestadas no CAR. Muito obrigada, Juliana. Conversei com Juliana Preto, que é especialista na área de Direito Ambiental do escritório Souto Correia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aline Merladete, para o portal AgroLink.